Você pode glorificar a Deus, adore a Ele, né? Exalte esse Deus tão lindo, tão maravilhoso. Uma alegria saudar toda a igreja na paz do Senhor. Todos bem? Aleluias. Estava lembrando aqui, irmãos, que na segunda terça-feira já nosso Ide de Todos, né? Nessa terça que vem, na outra, na segunda terça, a nossa grande e abençoada festa do povo de Deus, a festa da comunhão da igreja. E você já pode ir preparando seu coração com muito entusiasmo, né? Para participar do Ide de Todos e a retomada aí dos nossos trabalhos dos Ides, né? Hoje o Senhor tem preparado uma palavra de bênção para as nossas vidas, uma palavra que vai trazer crescimento na sua casa, na sua vida, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas. E vai trazer crescimento, bênção dos céus, em todas as áreas, e até a área sua material e financeira, né? Até nessa, que é a menos, talvez, importante na sua vida, né? Mas até nela também, Deus vai trabalhar através da sua palavra. O Senhor trabalhou muito comigo nesse dia. Eu vi muito de perto o cuidado de Deus, Deus cuidando da minha vida e, consequentemente, cuidando da vida de todos vocês. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10. Aquele texto muito conhecido da igreja, um texto muito quisto por muitos e talvez omitido por vários também, né? Alguns, eu acho que talvez até tenha tirado essa página da Bíblia, ou pelo menos dobrado ela, né? Nós vamos dobrar essa página aqui, mas eu sei que isso não fala de nenhum de vocês que estão aqui. Amém? Glória a Deus. Os que estão aqui é porque amam a palavra de Deus e entendem o cuidado de Deus na sua vida, nesse texto que vamos ler. Aleluias? É isso aí. E é um dos maiores versículos em todos os sentidos. Olha o tamanhozão dele lá, ó. Mas em todos os sentidos. No sentido de profundidade, no sentido de conteúdo, né? É um dos maiores textos da palavra de Deus. E você vai entender, até o final da palavra, como o cuidado de Deus é grande na sua vida em trazer essa palavra a nós nessa noite. Pode colocar na tela? Você pode ler comigo, toda a igreja? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Próximo. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril. Aleluia. Tome seus lugares, Deus abençoe vocês. Meus amados, e por esse fato, né, de que talvez esse tema não seja desejado por muitos, né, da igreja, ele acaba também sendo um pouco temido pelos preletores, né? Pelos pastores, e de uma certa forma até um pouco protelado, até um pouco deixado em segundo plano, né? Vamos esperar mais um pouco. É por isso que nós entendemos perfeitamente que a igreja tem um período que ela cresce em todos os aspectos. E eu estava lembrando disso quando estava preparando essa palavra. No tempo, por exemplo, de construção, no tempo de projetos ousados, desafiadores. E isso é algo muito claro, que a igreja cresce em número de pessoas, cresce em maturidade e cresce também, os irmãos crescem na sua vida material. Sabe por quê? Porque o pastor, de uma certa forma, ele acaba sendo um pouco que forçado, né? Acaba sendo um pouco que espremido, cobrado para poder estar falando sobre o tema de contribuição. Aí quando a gente fala,
a nossa fé é edificada, e o que acontece? Nós exercitamos a nossa fé, e a consequência disso é o quê? Crescimento, bênção de Deus para as nossas vidas. É por isso que é uma coisa muito nítida, em todas as igrejas que o nosso patriarca, o nosso bispo Abigail pastoreou, a primeira coisa que ele chegava logo era já preparando, às vezes tinha pouquinha gente, mas ele já preparava logo para construir um novo templo. E às vezes eu nem não entendia aqui, mas gente, mas que é isso? A igreja que tem aqui dá para comportar 3 vezes o povo que faz parte dessa igreja, mas ele logo já fazia isso. E ele fazia um desafio: faça um relatório. Muitos aqui ouviram, né, no início da construção desse templo aqui. Faça um relatório do que vocês têm hoje e faça um relatório depois que terminar essa obra, para ver o que vocês tinham e o que vocês terão. E era coisa assim surpreendente. Eu ouvi testemunho de vários dos irmãos que fizeram parte em especial aqui deste campo de trabalho. Agora eu quero alertar vocês, porque a gente erra, a palavra de Deus diz que nós erramos, né? Por não conhecer, por faltar ao conhecimento. E às vezes nós achamos, inclusive, que estamos sendo fiéis e não estamos sendo fiéis nas nossas contribuições. E eu quero que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite, para que nós saiamos daqui melhores do que nós chegamos. Esse é o meu desejo, é o meu propósito. Primeiro, o que é o dízimo? O que foi falado aqui é a respeito do dízimo. O que é o dízimo? Todo mundo, e isso foi o meu entendimento durante vários anos, que é 10% da minha renda, não é isso? Que é 10% daquilo que eu ganho. Mas ele é um pouquinho mais além do que isso. Ele não é apenas 10% daquilo que eu ganho. O dízimo é o primeiro 10% da minha renda. É a primícia daquilo que eu ganho. É o melhor dos 10% daquilo que eu recebo. Vocês estão entendendo a diferença? E eu vou provar para vocês na palavra de Deus. Nós já vemos lá no início, né, no livro do Gênesis, no capítulo de número 4, no versículo 3 a 5, a gente já vê ali a resposta do Senhor Deus, a oferta, a primícia, a contribuição que foi trazida ali dos 2 irmãos, né, de Caim e de Abel. E a palavra é muito clara, que Caim trouxe dos frutos lá, né, da produção da sua terra, ele trouxe algo ao Senhor. E que Abel trouxe dos primogênitos das suas crias, trouxe dos primeiros das suas crias. E vocês conhecem muito bem a resposta do Senhor, que o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta. Aquilo que ele trouxe não significou nada para o Senhor. Ele rejeitou, não valeu nada. Então, nós vemos outros textos aqui em Êxodo capítulo 23, versículo 19. Coloque na tela, Êxodo 23, versículo 19. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Ali fala das primícias em 2 situações, né? As primícias dos primeiros frutos. Então, a primícia das primícias, irmãos. Pensa então que o negócio vai ficando estreito, né? Vai ficando estreito. Pastor, mas se eu recebi meu salário então, na segunda-feira, e aí eu já resolvi tudo que eu precisava resolver. E aí eu peguei depois e trouxe, né, os 10% da igreja. E aí, eu estou pagando dízimo de acordo à orientação da palavra de Deus? Não. Se eu pago todas as minhas contas, aí o que sobrou, eu venho e entrego na casa do Senhor, o dízimo. Eu expressei um ato de fé? Sim ou não? Não. O ato de fé é quando eu coloco o Senhor em primeiro plano na minha vida, em primeiro lugar. Eu entrego o que é do Senhor. Eu estou fazendo então a entrega da forma correta. Provérbios 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Eu sei que vai doer um pouquinho, irmãos, no início, mas depois vocês vão sentir um gostinho bom na boca.
Você vai sentir um gostinho de alegria no que Deus vai fazer na sua vida nessa noite. Quantos podem confiar nessa palavra? Pode dizer amém. Romanos capítulo 11, versículo 16. Coloque na tela, Romanos 11 e 16. Romanos 11, 16. E as primícias, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Quando eu devolvo, e aqui é bom ressaltar que eu não, até no termo de eu lidar com essa forma de entregar, tem um significado. O dízimo, eu não dou o dízimo, eu devolvo ou eu pago ele ao Senhor. Vocês estão compreendendo? Porque não é meu. Eu dou aquilo que é meu. Então, para começar, o dízimo não fala de oferta. Nada a ver com oferta. O dízimo não fala de projeto social. Pastor, eu queria que o senhor liberasse, pastor, e tal. Eu falei, não, eu não posso liberar, porque eu não tenho autonomia para isso. Porque também não é meu. Se fosse meu também, eu poderia fazer a liberação, né? E eu poderia abrir mão para você fazer investimento na obra social. Mas o que o Senhor Deus disse foi o quê? Trazei onde? Na casa do tesouro. O que é a casa do tesouro, irmãos? Tesouraria. É fácil. Você não precisa entregar para o pastor A, para o pastor B, para a irmã missionária tal, para a profetisa tal. Não, mas eu gosto tanto daquela profetisa, ela ora comigo e profetiza tão bem para mim, eu vou entregar o dízimo para ela. Não, você pode estar querendo ajudá-la, né? Você pode ajudá-la e vai fazer isso. E você não estará pagando do seu dízimo. Tá? Outra coisa, que o dízimo não é, né? Ele não esse poder meu para poder estar levando, né? Aqui, ali ou além. Eu colocar, por exemplo, de vez em quando tem alguém que chega aqui comigo mesmo. E eu já dei esse testemunho aqui, e não foi uma nem duas vezes, mas a pessoa chega, mas eu queria entregar o dízimo aqui na sua igreja. Mas eu sei que a pessoa não congrega com a gente, congrega em outra igreja. Meu irmão, você tem que ir lá na sua igreja e tal, e assim por diante. E às vezes a gente, por querer ajudar um parente, né? Eu acho que muitos talvez até fez isso, né? Não, mas eu queria ajudar meu parente, ele está lá ele está dirigindo um trabalho lá na Europa, e numa situação muito difícil, eu vou passar o dízimo para ele. Ou vice-versa, né? Tem um parente seu que foi para os Estados Unidos, esses dias atrás teve alguém que foi, né? Comunicou que estava indo, não, pastor, mas eu vou ficar lá, mas eu vou continuar. A primeira pergunta que eu fiz foi essa: onde é que você vai congregar lá? Você já tem encaminhado e tal? Não, eu vou ficar lá e vou continuar devolvendo aqui. Não, está errado. Você tem que estar lá de corpo, alma e espírito, fazendo parte da igreja, se alimentando da igreja do Senhor, onde você vai frequentar lá, e é lá que você vai ser fiel a Deus nas suas contribuições. É assim, simples assim, né? Não é para fazer, às vezes, média com o pastor aqui, e até não vai fazer, né? Que eu falei, não é para mim que você vai entregar. Segundo, tópico 2 aqui, o dízimo expressa a nossa confiança e total dependência em Deus. Pastor, mas isso é uma coisa, parece que óbvia. Não, às vezes nós invertemos, irmãos. Nós invertemos a ordem da dependência. Viu, quando a gente às vezes quer, né? A gente acha que, não, agora o meu dízimo vai mudar a história da igreja. Não, irmão, para com isso. Não, se eu não entregar o dízimo, às vezes acontece aí de alguma congregação, que alguém fica contrariado com o dirigente, e aí ele retém o dízimo. Ele segura o dízimo 1 mês, 2, 5, para ver se diminui lá, para ver se tira o pastor da condução da igreja. Pensa que coisa. Então parece que é invertido, parece que é o Senhor que depende da minha contribuição. Nós esquecemos disso em dado momento, parece que a gente esquece disso, que a dependência é da igreja, apesar de que o Senhor disse aqui, para que haja mantimento, para que haja sustento, desenvolvimento na minha casa, isso é apenas uma oportunidade, um privilégio que Ele dá a mim e a você, de participar do funcionamento da casa dele. Sabia disso? Mas se eu não trouxer, e se qualquer um de vocês, de nós, não trouxermos,
a casa do Senhor vai continuar e ela vai continuar crescendo. Então nós invertemos o papel, o sentido da dependência, entende? Aí vem no nosso coração assim que eu estou prestando um favor para Deus. Irmãos, como que eu vou prestar um favor para quem me deu os 90%? É incoerência, compreende? É totalmente descabido, é totalmente incoerente. Seria até uma mediocridade da nossa parte. Mas quando eu faço esse ato, eu estou demonstrando a minha total dependência e confiança nele. Eu sei que eu tenho, tudo que está na minha mão, foi ele quem me deu, ele quem confiou, ele quem colocou nas minhas mãos. É diferente. Sou eu que dependo dele, 24 horas por dia, em todas as áreas da vida. Eu dependo dele. E aí Malaquias faz essa menção, né? No texto que lemos. Trazei e tal, e fazer prova de mim, e depois, fazei prova de mim, diz quem? O Senhor dos Exércitos, não foi eu que disse. E ele coloca-se, ele não precisava de dar o luxo para mim e para você, disso aqui. Eu podia falar assim, não, foi eu que falei, e eu sou o que sou, e pronto, ponto final. Não, mas ele dá, sabe aquele pai amoroso, carinhoso, dócil, que dá liberdade para o filho, é isso aqui. É o pai dando liberdade para nós fazermos prova dele, testarmos ele naquilo que nós fazemos. Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, na tua própria força, achando a tua própria sabedoria. Tem gente que acha que ele está desenvolvendo bem, fazendo bons negócios e tal. Não, rapaz, eu sou o cara agora. Não, irmão, Deus está tendo misericórdia de você, está proporcionando coisas boas para você. Esse tempo atrás eu estava pensando como que eram os meus desejos, meus pensamentos, meus planos há tempos atrás, há anos atrás, assim quando casamos, né? E tem um fato muito interessante, que nós desejávamos muito ter um imóvelzinho ali com 2 apartamentozinhos em cima e não sei o quê, porque eu queria isso, porque eu queria alugar isso e uma rendazinha. Esses pensamentozinhos nossos, irmãos. Mas aí a misericórdia de Deus é tão grande, mas tão grande, que aí ele coloca você num outro patamar que você nunca havia imaginado. Para aqueles que têm depositado a sua total confiança no Senhor. Não se estribes, não se apoie na sua própria força, na sua própria habilidade, não. Entenda e compreenda que é o Senhor que está provendo na sua vida. Jeremias capítulo 17, coloque aí na tela, dos versículos 5 até o versículo de número 10, nós estaremos lendo. Jeremias 17, versículo 5 ao 10, diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta do seu coração do Senhor, porque será como a tamargareira, olha só, no deserto, irmãos, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha que luta, irmãos. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Ele não fica desesperado, irmão, quando vem a pandemia, quando vem alguma crise, não, ele está em paz no coração, pode deixar lá. Quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha o 10 e o último. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos. E isso para quê? Para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Você ainda está podendo glorificar a Deus, irmãos? Aleluia. Né? Então, o que o Senhor quer de nós é essa entrega da nossa parte. No Mateus capítulo de número 6, em quase todo o capítulo, a partir do versículo 19, o Senhor já vai falando sobre essa questão
o tesouro do céu, o olho puro, os dois senhores. Olha só, os dois senhores é quando ele faz a comparação entre o Senhor Deus e Mamon. Isso aqui aqui o título dessa parte do capítulo, né? A ansiosa solicitude pela nossa vida. E ele já começa dizendo o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, porque isso é engano do inimigo para a nossa vida. Mas ajunteis tesouros nos céus. Aí ele vem falando sobre o ser Senhor, né? No versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores e tal. Mas olha o que ele quer chegar aqui no versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Nós deixamos de ser fiéis ao Senhor por falta de confiança na provisão dele na nossa vida. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou comer? Como que eu vou pagar? Como que eu vou fazer? Como que vai acontecer? Como que vai ser? Como que serão os meus filhos? Onde é que eu vou chegar desse jeito? Aí ele chega a dizer: porque todas essas coisas os gentios procuram, os ímpios. Isso é inquietação dos ímpios. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas aí ele vem trazendo, né, o texto tão conhecido: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, é promessa do Senhor Deus que nós servimos, nos serão acrescentadas. Todas as demais coisas. E isso deve ser feito por motivações certas, irmãos, porque dentro dessa avaliação nós podemos ver pessoas que lidaram com até mesmo a questão do dízimo. E eu disse que as motivações tiram, a motivação errada tira totalmente o sentido, o significado daquilo que é o propósito do dízimo para mim e a sua vida. Você lembra quando Jesus disse lá para um grupo de fariseus: vocês são os hipócritas, vocês são falsários, né? Hipócritas são falsários. Coloca lá o Mateus 23, quando ele adverte: porque vocês até entregam o dízimo, mas vocês abandonam. Então não era algo feito de coração, algo feito com a motivação certa. Eu vou até entregar o dízimo, mas é o seguinte: eu vou entregar para acontecer isso e isso. Eu vou entregar porque eu preciso que alguém me veja, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo, até dão, da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a justiça, o juízo, a misericórdia e a fé. O que ele diz? Deveis, podem fazer essas coisas e não omitir aquelas. Quer dizer, vocês devem sim continuar pagando dízimo, mas tome cuidado com as motivações de vocês. E aí a gente vê, irmãos, a relação, Deus trabalhando, e alguém disse que teve o capricho de contar, né? Eu já vou agora pela contagem de alguém que diz que tem 500 versículos na Bíblia que fala sobre oração e mais ou menos 500 versículos que fala sobre fé e mais de 2.000 versículos que fala dessa relação nossa com o dinheiro e as coisas materiais, com os bens. Como eu disse, eu estou passando para frente o que eu recebi, né? Mas é mais ou menos por aí a proporção mesmo. Por quê? Exatamente por causa desse cuidado de como nós lidarmos com isso. A gente vê o exemplo de Ananias e Safira, a gente vê o exemplo e eles trazendo na oferta, mas com motivações erradas. A gente vê o exemplo de Judas, né? Se aproximando de Jesus para quê? Para poder ter aproveitamento, e chega à corrupção maior de vender o mestre por uma questão de dinheiro. E aí a gente vê também tantas outras pessoas, né, tendo uma expressão de conversão no seu coração através da sua forma de lidar com o recurso financeiro. E a gente vê um exemplo muito lindo de Maria, né, quando ela faz aquele gesto tão louvável que o Senhor Jesus disse que esse gesto seu vai ser eternizado, vai ser lembrado por todas as gerações, quando ela quebra aquilo que era de maior valor que ela tinha aos pés do Senhor Jesus. Então essa forma fala muito de como está o nosso coração. Então tópico 3, nossa relação com o dinheiro, com as coisas materiais, é um termômetro, escute isso aqui, é um termômetro de como está a nossa vida espiritual.
Não é a nossa vida material só. De como está a nossa vida espiritual. E eu vou provar para você aqui. Que quando o Senhor fala com o povo de Israel a respeito do dízimo, através de Malaquias, né, ele deixa isso muito claro. Lá no versículo de número 7 do capítulo em que lemos. Capítulo 3. Versículo 7 diz: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos, pois, para mim, e eu tornarei para vós. O povo estava distante do Senhor. Depois que eles tinham voltado do cativeiro, irmãos, parece que o negócio do Egito tinha impregnado no coração do povo de Deus. Então, o que o Senhor observa primeiro aqui, que ele vem falando, para poder chegar nesse versículo 10, é sobre como estava a vida espiritual daquele povo. Distante de Deus, fora, apartado totalmente do Senhor. Ele fala: tornai para mim. Por isso, nossa dificuldade em ser fiel a Deus nas finanças mostra que o nosso coração está distante do Senhor. Pastor, mas não está pegando pesado, pastor. O senhor não conhece a minha vida. Não, eu estou falando da parte de Deus para a sua vida nessa noite. Receba essa palavra da parte do Senhor. Onde é que está o nosso coração? É o que Deus, Ele observa, e é o que Ele está trabalhando aqui com maior profundidade. O Senhor não estava interessado no dinheiro deles, do povo aqui de Israel, pois Ele é o dono do ouro e da prata, mas o dinheiro havia tomado o lugar que era de Deus na vida deles. Entende? O dinheiro tinha tomado as coisas, aí eles começaram a trazer os animais defeituosos, começaram a trazer as coisas que não condiziam, né, com o Senhor. E aqui eu já quero voltar um pouquinho lá no início, do que não é dízimo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, e às vezes a gente fica assim um pouco receioso, né, e sem jeito de falar com a pessoa. Às vezes nós fazemos um negócio, vou te dar um exemplo aqui. A gente faz algum tipo de negociação, e aí eu recebo o dinheiro, o meu lucro em parte em dinheiro, em parte em tramas, em trocas, em algumas coisas. Aí a pessoa pega, né, que a palavra de Deus diz? Da primícia e do melhor é o quê? Seria o carro velho que eu peguei no negócio? Não, pastor, eu queria que o senhor pegasse esse carro, eu peguei esse carro lá, nem estou dando conta de vender esse carro. Então, o senhor pega esse carro aí para poder receber o meu dízimo. O senhor pega aí. E eu peguei esse carro lá e tal, então o senhor recebe aí. Eu vou falar que não recebo, irmãos? Sim ou não? Eu não vou falar que eu não recebo. Agora, você pagou o dízimo? Não. Infelizmente, o Senhor não recebeu esse tipo de oferta. De acordo com toda a Bíblia, todos os textos que nós fizemos menção. Então, é a forma como o Senhor vê facilmente onde estão nossas motivações. É isso. Essa relação que Ele permite, que Ele confia, que Ele entrega para nós gerirmos, mexer, movimentar, é só para Ele ver onde está a nossa motivação. Lá em Mateus mesmo, capítulo 6, que eu fiz menção, lá no versículo 21, fala: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Está o nosso apego, está o nosso amor, está a nossa atenção, estão nossas prioridades. É neste lugar que vão estar. Então, o que fazemos, nesse caso, para Deus, esse ato de entregar é apenas uma consequência, um resultado daquilo que nós já somos. É apenas uma demonstração daquilo que nós já somos. Por isso, falar de dízimos na igreja, falar de dízimo e oferta, eu comecei a entender que é um dos temas mais espirituais da Bíblia Sagrada. Você sabia disso? É um dos temas mais espirituais. Porque é onde ele passa, né, a gente no prumo, filtra a gente de volta, testa, é apenas teste. Da mesma forma que o Senhor falou para nós, né, para o seu povo: fazei um teste comigo. É a forma que Ele usa para nos testar, irmãos. Para testar a minha, a sua vida, testar como está o nosso coração. O 4 e último, presta atenção:
Nossa relação com o dinheiro é apenas uma forma do Senhor aferir se estamos em condições ou se estamos maduros para receber as suas infinitas bênçãos. Vou repetir para vocês. Nossa relação com o dinheiro é apenas uma forma do Senhor aferir se nós estamos em condições para receber mais da parte dele para a nossa vida. Você pode adorá-lo, glorificar o Senhor? É o mesmo que um pai muito rico. Você concorda comigo que o nosso papai do céu é dono de tudo e de todos, do ouro e da prata, de tudo? Pensa num multibilionário, né? Eu poderia usar algum rico aqui da igreja, mas eu vou usar eu mesmo, um dos mais humildes um pouco, que a minha filha, por exemplo, minhas filhas pegaram a maioridade, eu entendi a necessidade delas terem um carro para vir para a igreja, para servir ao Senhor, para trabalharem, para ir para a faculdade, e isso e aquilo. Eu dei o carro. Agora, eu via nelas alguma necessidade, por exemplo, de eu dar um avião, um jato, por exemplo. Por mais dinheiro que eu tivesse, para elas irem daqui, ali e tal, ou dar um helicóptero, por exemplo. Tem alguma necessidade disso? Não. Elas estariam preparadas para isso? Não. Mas se elas tivessem uma necessidade, não, elas estão envolvidas num trabalho muito lindo, um trabalho de resgate a algumas pessoas em situação de risco e tal, e está numa situação muito delicada, e elas precisam correr muito e tal, e eu fosse um multimilionário, eu compraria um helicóptero ou não? Sim, com certeza, irmãos, com certeza. Para agilizar o trabalho, para agilizar a missão que ela está desenvolvendo, e isso e aquilo, você pode ter certeza que o papai daria. Então o Senhor, Ele quer ver, na verdade, Ele está aferindo. E aí no texto que eu quero levar com você agora, lá no que está acontecendo, né, no texto bíblico que nós estamos lendo durante a semana, e o Senhor foi me mostrando, né, vários detalhes aqui na vida de Salomão, lá em 2 Crônicas. Vocês, todos nós que estamos lendo a palavra de Deus de forma sistemática, né, durante todo o ano, verdade, irmão? Glória a Deus. Esses glória a Deus, irmão, fala da leitura, eu estou um pouco desconfiado. Esse glória a Deus está muito pouco, parece, está bem mirrado esse negócio. Tá. Eu estou descobrindo até alguém que está ficando para trás aí da leitura, está atrasado, né? Mas os que estão aí em dia com a sua leitura, está lendo aí o 2 Crônicas, né? E como foi mencionado pelo pastor Pablo hoje os capítulos 6 e 7. Mas observe bem, irmãos, eu quero que você observe a relação desse homem com Deus e a resposta de Deus com Salomão. Primeiro, no primeiro capítulo, no versículo 7, logo no primeiro capítulo, o Senhor faz questão de destacar aqui essa relação, né? No versículo 7, coloca lá na tela, por favor. Parece que eu estou fora do negócio lá, do centro. Ajuda aí. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, o que ele disse? Me ajuda? Pede o que quiseres que eu te dê. Muito bem. Agora coloca o versículo de número 6. O anterior. Você lê comigo? Vamos lá? E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele só 1000 boizinhos, irmãos, só da elite que tinha de criação. Aí a resposta, o Senhor no versículo 7 diz que na mesma noite, irmão, não foi para outra noite, para frente, na mesma noite o Senhor se manifestou. Agora olha lá no capítulo de número 7, que nós fizemos a leitura hoje, né? Capítulo número 7, o tema ali dessa parte do texto fala: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e faz promessas. É o título aqui que antecede o versículo de número 11 do capítulo 7.
Qual que foi a primeira vez? A primeira vez foi lá no versículo 9, que na mesma noite o Senhor apareceu a Salomão. Não foi na outra semana, no outro mês. Mas aqui novamente, Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Eu vou falar para vocês a promessa e depois o que aconteceu antes, né? Antes desse versículo aqui. Então, vamos da mesma forma, né? Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. E aí segue-me: se eu cerrar os céus e não houver chuva, no versículo 13, né? Que estou lendo. E não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, e eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Irmãos, a resposta, Deus já vem trazendo a resposta da mesma forma lá no capítulo 1, que eu vou voltar com vocês lá. Mas olha só nos versículos anteriores aqui, no mesmo capítulo número 7, que antecedeu um pouquinho essa segunda resposta de Deus a Salomão. Coloca o versículo número 5 para mim, por favor, desse capítulo que nós estamos lendo aqui, do 7. Versículo 5, você pode ler comigo? E o rei Salomão, não, bem forte, irmão. Tem gente que parece estar sentindo ofendido. Tem alguém sentindo ofendido aí, irmãos? Não, né? Então vamos ler de verdade, então, vamos lá. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois. Quantos? 22.000, e de ovelhas, 120.000 ovelhas, irmãos. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Você vai falar: gente, mas que Deus interesseiro é esse, meu Deus do céu? Ele só aparece depois que o camarada faz um negócio extravagante. Como assim? Como que é esse Deus? Não, eu disse a vocês que a nossa relação é apenas a forma do Senhor observar como nós estamos preparados para receber as bênçãos dele. Se lembra, vou voltar com vocês lá no capítulo de número 1 agora, quando ele diz, né, eu quero ler do versículo 7 até o versículo de número 12, coloca aí no capítulo 1, nós fizemos menção, que falou, né, que naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso do teu coração, Salomão, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Aleluias. O que ele pediu já estava sendo ganhado, irmãos. Sabedoria e conhecimento já te são dados. Mas tem um negócio, Salomão. Tem um negócio. Eu vi que seu coração está preparado para ser abençoado. Eu vi que você está preparado para receber a pancada forte, meu filho. Então eu vou te dar também, Salomão. Eu te darei riquezas, te darei fazendas, te darei honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá ninguém. Entenderam? Como foi a resposta do Senhor? Não foi pelo que Salomão fez, deu para ele, não, mas foi pelo que a demonstração do coração de Salomão diante do Senhor.
Deus pega e entrega um cheque em branco assinado pelo Deus Todo-Poderoso a ele. Pode pedir, rapaz. O que é que você quer que eu te faça? Mas o coração puro, irmãos, o coração que não é vaidoso, que não é arrogante, que não é prepotente, né? Que não é avarento, ele não pediu nada, que ele pediu só: Senhor, eu quero mais do Senhor para continuar te servindo, para continuar fazendo a tua vontade, Senhor, para continuar fazendo a tua obra. Eu quero só isso. Eu vou te dar isso, filho, mas eu vou te dar muito mais. Você tem noção de quem é o Deus que você serve? E quando nós nos relacionamos com Ele dessa forma, nós estamos dando demonstração a Ele. Salomão havia feito aqui tudo, irmãos. Interessante observar isso aqui. No capítulo de número 3, ele começa a construção do templo. No capítulo de número 5, assim acabou a construção. E tudo que havia ali de ser feito, foi feito. E aí continua no capítulo de número 6, parece aqui, cadê o 6? Sumiu da Bíblia. Está aqui. Vem falando de que ele arrumou tudo o que precisava, né, no capítulo 3 mesmo, de todos os utensílios, tudo da melhor qualidade, tudo de ouro, tudo muito lindo. Ele foi fazendo tudo, fez as bacias, as 10 pias, 10 castiçais, tudo, o altar de bronze, tudo, foi fazendo tudo, mas se vê Deus calado. Aí lá no capítulo 7, quando o camarada faz aquela extravagância de uma oferta, de oferecer ao Senhor em holocausto 22 mil bois e 120 mil ovelhas, logo na sequência, aí você vê, o Senhor se manifesta a ele pela segunda vez. Quem tem sido o Senhor lá na sua casa? É você que tem sido o Senhor das coisas materiais que estão sob o seu poderio? Ou essas coisas que têm sido o Senhor da sua vida, tem dominado o seu coração, tem controlado toda a sua vida? O que tem sido? Você pode ficar de pé comigo? As bênçãos do Senhor permeiam todos os aspectos da sua vida, da nossa vida. Ela passa pela saúde, ela passa pelos relacionamentos, ela passa pelo trabalho, ela passa pelas emoções, ela passa pelos nossos pensamentos, pela nossa consciência. As bênçãos do Senhor passa pela sua inteligência. Foi o que ele fez com Salomão, né? Foi o que ele fez com Salomão. Coloca lá no Malaquias, se você for ler o Malaquias novamente lá do 3 até lá do versículo 12 agora, versículo 12, que nós fizemos menção até o 10, né? É do versículo 12, eu vou ler aqui rapidinho. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o Senhor ainda confronta eles mais um pouquinho, mas não dá mais uma peiazinha. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Eles estavam vendo aqui um questionamento deles, irmãos, ainda querendo questionar. Eles não estavam sendo fiéis, ainda questionando, colocando, né, a comparação deles com os soberbos, com os ímpios, que eles estavam prevalecendo. Então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Versículo 17, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho, que o serve. E aí vocês vão continuar vendo, sempre nós veremos, né? E outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. A diferença era nítida, muito nítida. Essa semana eu estava vendo um vídeo que um dos pastores compartilhou comigo, de um herético usado de Satanás. Não, você não precisa
Isso aí é bobagem, você não precisa disso mais, você não precisa, isso é questão disso, você não precisa disso, você não precisa de trazer dízimo, você faz quando você quiser, do jeito que você quiser. Aí ele mesmo colocou que a igreja dele estava em crise lá, né? Isso são pessoas que não se preocupam com o bem-estar meu e seu. Pessoas que só querem, na verdade, juntar pessoas, quer juntar multidões que estão ouvindo o que desejam ouvir. Ah, não, não, então maravilha, isso é melhor. Ouvindo coisas que vão trazer prejuízos, né, para a sua vida. Lá no capítulo 3 do Provérbios também, que nós fizemos menção, vou fazer menção só dele e nós já vamos orar, para que essa palavra fique gravada no meu e no seu coração. Nós fizemos menção lá, né, do versículo número 9, honra com as primícias, mas eu quero ler até o versículo de número 10, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, versículo 5. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, não são em alguns, né? E ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Aí para você que às vezes ficou um pouco ofendido aqui hoje, tem o versículo 11 e o 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Por quê? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O Senhor diz, se você está sentindo o cuidado do Senhor na sua vida, não é à toa que esses dois versículos estão aqui na sequência. Não é por acaso, irmão, que esses dois versículos estão na sequência da orientação do Senhor de como nós devemos lidar com as coisas materiais dessa vida. Não é à toa. Coloque a mão no seu coração e ore comigo. Senhor, nós temos sido falhos, Senhor. Nós temos, ó Deus, às vezes decepcionado o Senhor. Mas o teu cuidado tem vindo, Senhor, de forma contínua sobre nossas vidas. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, a ter o nosso coração totalmente comprometido com o Senhor, dominado pelo Senhor, depositada a nossa confiança no Senhor, a nossa fé no Senhor, a nossa esperança no Senhor, sabendo que o Senhor é Senhor sobre toda a nossa vida, sobre as nossas emoções, sobre o nosso coração, sobre a nossa família. O Senhor é Senhor sobre nossas finanças, sobre nossa saúde, sobre nossa inteligência, sobre tudo que temos e que somos. Ajude-nos, ó Pai. Nós queremos te bendizer, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem ministrado em nossas vidas, pelo teu amor que tem nos alcançado, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela saúde, por tantos livramentos que o Senhor tem nos dado, mesmo sendo falhos, ó Deus. Mas a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor tem sido sobre nossas vidas. Por isso nós te bendizemos, glorificamos o teu nome e pedimos que o Senhor nos dê graça, nos fortaleça e continue abençoando a cada um de nós. No nome de Jesus.